Isaías capítulo 42, versículos 1 ao 3 diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. E você repete comigo a parte A que diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. De todos os profetas do Antigo Testamento, nenhum profeta fala da promessa messiânica com tanta riqueza de detalhes como o profeta Isaías. É bem verdade que nós vamos encontrar nos servos da antiga aliança homens que falaram acerca de mensagens que apontavam para o Messias. Você vai ver Moisés falando sobre o Messias quando diz que Deus levantaria do meio de seus irmãos um profeta maior do que ele. Você vai ver Miqueias dizendo o local aonde Jesus nasceria, quando fala de Belém Efrata como o lugar de onde sairia aquele que iria reger a Israel. E poderíamos citar outros, mas aquele que é considerado o profeta messiânico é Isaías. Alguns estudiosos chamam o seu livro de o Evangelho do Antigo Testamento, porque certamente nenhum outro profeta falou com tantos detalhes acerca do Messias. Por exemplo, Isaías atribui ou descreve os títulos que ele haveria de receber, quando ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele fala desses títulos dizendo que ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora podia dar glória. Eu dei uma pausa assim para respirar e você... Isaías, por exemplo, fala dos lugares por onde Jesus haveria de caminhar. Ele diz que na Galileia dos gentios, para o povo que estaria assentado em trevas e região de sombra de morte, para estes a luz haveria de raiar. E essa promessa se cumpre em Jesus quando ele exerce o seu ministério na Galileia dos gentios. Isaías descreve, por exemplo, o milagre do nascimento virginal, quando ele fala que o sinal que haveria de ser dado era que uma virgem iria conceber. Isaías fala da encarnação, quando ele diz que ele seria chamado Emanuel, que a maioria de nós sabe que a tradução para Emanuel é Deus conosco. De forma que ninguém fala com tanta riqueza do nosso Salvador como Isaías. O quadro da crucificação, quando ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Ele trouxe sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está falando do quadro da crucificação. Mas aqui no capítulo 42, que também aponta para um aspecto messiânico do caráter profético de Isaías. Isaías 42 é tido no meio acadêmico, entre os estudiosos, como o cântico do servo. Até porque a forma como Isaías escreve é muito linda. Apesar de ser um livro profético, né, de ser um dos profetas maiores, há quem diga que o estilo, a forma como Isaías escreve é quase como um poema, tal a beleza com a qual ele redige o seu texto. E aqui no capítulo 42, Isaías não está falando de onde Jesus atuaria, de como seria o seu nascimento. Ele está abordando o aspecto, ou um dos aspectos, ou uma das principais características do seu ministério, da maneira como ele haveria de atuar. E aqui ele diz, né, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, o juízo produzirá entre os gentios. E aqui ele faz menção de uma característica do ministério de Jesus, que os evangelistas entenderam quando
perceberam aquilo acontecer, eles diziam que isso era o cumprimento do que havia sido profetizado por Isaías. Por exemplo, Isaías diz que quando o servo do Senhor, o Messias, viesse, ele não clamaria, não se exaltaria, nem faria sua voz ser ouvida na praça. Isso apontava para o aspecto humilde do ministério de Jesus, diferente da classe religiosa dos seus dias, que gostavam de chamar a atenção para si. Jesus, ao contrário dos fariseus, ele agia muitas vezes de maneira discreta. Você vai se lembrar de que em alguns momentos Jesus operava milagres e ele dizia para a pessoa que havia recebido o milagre: olha, não conte isso para ninguém. Mateus, por exemplo, quando cita isso, ele diz para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então Jesus é humilde, mas no versículo 3, e é no versículo 3 que eu quero meditar com vocês, sem fugir do tema que vocês escolheram. Isaías fala que quando ele viesse, o servo do Senhor, ele não quebraria a cana trilhada e nem apagaria o pavio que fumega. Aqui nós estamos diante de duas figuras de linguagem, a cana e o pavio. A cana que Isaías está falando é aquela vegetação do tipo caule, que é flexível e que tinha a sua utilidade em virtude da sua flexibilidade, né? Essa cana, alguns dizem que eram aqueles bambus que cresciam como juncos na margem dos rios, e a utilidade está na sua flexibilidade. Era uma vegetação que tinha firmeza, mas que era flexível. Isso, de certa forma, fala muito de como o crente deve ser, até porque o bambu, a cana que é citada aqui, ela é oca por dentro, ela é firme, mas é flexível. E eu entendo que, daqui a pouco a gente vai entender, porque a gente vai olhar para o que Jesus fala sobre cana, mas quando a gente analisa as características da cana, a gente precisa entender que a gente tem que ser como ela. Tem que se esvaziar, né? Tem que estar vazio, oco por dentro, para ser preenchido pelo Senhor, né? Pelo Espírito Santo. Tem que ter sustentabilidade, mas com flexibilidade, porque toda estrutura que é rígida demais se quebra muito fácil. Às vezes eu sou meio desconfiado com quem chega querendo exalar santidade demais, ao ponto de querer se apresentar como melhor ou superior aos outros. É meio que o Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5. Já observou que Isaías, até o capítulo 5, ele era aquele tipo de profeta que tinha mensagem para todo mundo. Ai de vós, ai de quem acorda cedo para beber vinho, ai de quem chama o mal bem e o bem mal, ai de quem puxa com cordas pela iniquidade, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Ele via o defeito de todo mundo. Engraçado, gente, é que quando nós comparamos Isaías com outros profetas, como por exemplo Daniel é um homem irrepreensível. Mas quando você vai ver Daniel orando pelo povo, intercedendo pelo povo, ele não diz assim para Deus: Senhor, o povo pecou, o teu povo pecou. Ele diz assim, não, ele diz assim: Senhor, nós pecamos, nós fizemos o que era mal aos teus olhos. Ou seja, ele se nivela, ele se identifica com a fragilidade do povo. Outro que eu acho interessante é Oséias. Oséias não diz assim: conheçam a Deus e prossigam em conhecer. Eles não, conheçamos e prossigamos. Mas Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5 só vê o defeito dos outros. Já viu, né, que às vezes tem crente que é assim, ele só vê o defeito no outro, ele só critica a família do outro. E a impressão que eu tenho é que o céu está olhando para Isaías com muitas expectativas, mas é como se Deus estivesse dizendo: Isaías, tu está te achando muito estrelinha, filhinho, tu está se achando melhor do que todo mundo. Eu vou marcar um encontro contigo e aí tu vai ver que tu não é essa firmeza toda não, né? Até o capítulo 5 é ai de vós, ai de vós, ai de vós. No capítulo 6, quando morre o parente dele, o rei Uzias, que era a personificação da soberba e da arrogância. E é interessante que a revelação de Deus a Isaías está atrelado à morte
de Uzias, porque soberba tem que morrer, porque Deus não tem negócio com soberbo, Deus não tem negócio com arrogante, Deus não tem negócio com quem se acha superior aos outros. Quando Uzias morre, aí Isaías tem uma visão da glória de Deus. Ah, querido, agora pode dar glória, eu estou enchendo o pulmão aqui. Quando Isaías percebe a santidade, aí ele esquece do povo, para de falar, ai de vós, não, ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram. Sabe o que é que ele diz? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que é que Deus forçou Isaías a dizer? Eu sou tão falho quanto o povo aonde eu habito. Eu vou perecer porque os meus olhos viram o rei. Aí é como que Deus olha, agora você chegou no ponto, agora você desceu do pedestal, e quando você reconhece que você é tão carente da minha misericórdia quanto o povo, agora eu posso completar o meu chamado na tua vida. Pode dar glória agora. Cuidado. Nem pode ser rígido demais. E quando eu falo de rigidez, não estou falando de austeridade, não estou falando de zelo doutrinário. Eu estou falando de quem se preocupa mais com a aparência, mais com a vitrine, mais com a página da rede social do que com a vida em privado, do que com a essência. É disso que eu estou falando. Pode dar glória agora também. Então, nem rígido demais, mas nem mole demais. Principalmente homem, se for mole demais vai dar errado. Tem que ser flexível. Tem que ser como a palmeira, o vento vem, você se inclina, passou o vento, eu estou de pé, firme. Eu gosto de Jesus, Jesus está sempre no meio, né? Sempre no centro. Até para morrer ele está no centro. Isso fala de equilíbrio. Então entendo que não é por acaso que Isaías usa a linguagem da cana. E ele fala também do pavio. O pavio você conhece, é a parte que é acendida na candeia, na lamparina. A cana trilhada aqui, quando diz que Jesus não quebraria a cana trilhada, Isaías está dizendo o seguinte: o servo do Senhor, o Messias, quando ele vier, ele não vai quebrar a cana trilhada. Por que ele está dizendo isso? Porque a cana só tem valor, a cana só serve enquanto ela está intacta. Para a gente ter uma compreensão assim aproximada, hoje em dia está cada vez mais raro encontrar, mas se você conhece alguém que já pescou com uma vara de bambu, o chamado caniço, você sabe que ela é útil enquanto está intacta. Se ela não precisa ser completamente esmagada, basta ela trincar, ou basta que o bambu, a cana, ele seja levemente ferido, trincado. Trincou, ele perde a flexibilidade, não presta mais para nada, é para ser esmagado no caminho. A ideia da cana trilhada era como que alguém viesse com um trilho passando na terra, e quando o trilho tocasse na cana que estivesse ali ao redor, aquilo, ainda que não destruísse a cana completamente, ainda que não a esmagasse, mas se a ferisse, bastava o trilho passar perto e machucar ela não prestava mais para nada, não servia mais para nada. Mas Isaías diz que quando o Messias viesse, a cana trilhada, ele não ia esmagar não. Pode dar glória. O Messias nem esmagaria a cana trilhada e nem apagaria o pavio que fumega. Tem uma regra de interpretação que diz, esse é um dos métodos da interpretação bíblica, que diz que
a Bíblia interpreta a Bíblia. Se você quer saber com mais clareza o que Isaías está querendo dizer quando fala da cana trilhada e do pavio que fumega, olhe para Jesus falando sobre essas duas figuras de linguagem. Curiosamente, Jesus fala de cana e Jesus fala de candeia, que arde. E se arde é porque o pavio está pegando fogo. E outro detalhe interessante é que nas duas vezes, ou seja, quando Jesus fala de cana e quando Jesus fala de uma candeia que ilumina, nas duas situações ou nas duas figuras de linguagem, ele está se referindo a João Batista, seu primo em segundo grau. Você sabe que João era primo em segundo grau de Jesus, né? A mãe de João era a prima da irmã Maria, né? E o que acontece? Quando Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 7, ele está perguntando para as pessoas que estavam ao seu redor: o que vocês foram ver no deserto? Sim, o que vocês saíram para ver lá? Um homem vestido de vestes resplandecentes. Esses homens não estão no deserto, né? Estão no palácio. O que vocês foram? Aí ele faz uma citação interessante. Vocês foram ver o quê? Uma cana agitada pelo vento. Quando eu penso, eu não quero entrar no mérito do que Jesus estava querendo, porque ali eram perguntas, o que a gente chama, né, de brainstorm, né, uma tempestade de ideia para fazer o ouvinte pensar a respeito. Mas eu gosto dessa figura que Jesus utiliza, referindo-se indiretamente a João. Vocês foram ver o quê? Uma cana agitada pelo vento? Você sabe que uma característica da cana é, pela sua sustentabilidade, pela sua flexibilidade, ela é extremamente sensível à direção do vento. Apesar de não ser a mesma cana que o texto está citando aqui, eu vivi ali na região da Mata Norte. Quem já passou perto de um canavial, sabe que a cana de açúcar também, de certa forma, tem essa característica. Ela se sustenta e ela é flexível. Se o vento estiver soprando muito forte, né, a cana, o bambu, ele se inclina em conformidade à direção do vento. Quem já viu isso aqui? Alguém já viu um bambu, uma cana na vida? Graças a Deus. Misericórdia. Daqui a pouco vai estar difícil, pastor, perguntar. Alguém aqui sabe o que é cuscuz com charque, né? 40. Eu já estava preocupado que alguém, não, estou acostumado com chambinho, danoninho. Não, papai. 40 cuscuz com charque, isso é comida de crente. E quem conhece essa região mais, o pessoal da Mata Norte, Mata Sul tem também, né? Sabe que a cana tem essa característica. Ela é sensível à direção do vento. E eu gosto de pensar em João Batista como uma cana agitada pelo vento, como uma figura de um crente que vive a sua vida completamente dirigida pelo Espírito de Deus, porque vento na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Quantos aqui pertencem a Deus? Então vamos ver se a gente pertence mesmo. Porque levantar a mão e dizer eu sou de Deus é tão fácil. Agora, quando Deus mexe com as escolhas da gente, com os planos da gente, com as decisões afetivas da gente, será que a gente diz eu sou de Deus mesmo? Agora era hora de dar glória, né? Eu gosto, pastor Júnior, de uma declaração do apóstolo Paulo. Quando todos julgavam aquela situação perdida. Interessante que o próprio Paulo, ele diz que foi-se de nós toda a esperança disso. Interessante isso, que Paulo era um homem, Deus já tinha dito para ele que ele chegaria em Roma.
Ele enfrenta uma situação, né, de perda, o navio está a ponto de naufragar, e aquela coisa toda, todo mundo achou que ia morrer, eles já não viam mais nem o sol, nem as estrelas, ele foi-se de nós, fugiu toda a esperança de nos salvarmos, e ele achou que ia perecer. Mas eu vou falar uma coisa aqui que é óbvia, né? Eu vou falar o lógico, mas você vai entender. Mas quem é de Deus, tem dono. Aí Paulo diz assim: o Deus de quem eu sou, ou seja, o Deus a quem pertenço, eu sou dele, e a quem eu sirvo, ele falou comigo. Quem pertence a Deus e vive essa realidade, anda na direção de Deus. E quem anda na direção de Deus, querido, nunca se decepciona. E ainda que se decepcione, é só por um tempo. É só até o momento de Deus esclarecer a situação. Já já você vai entender isso aqui. João Batista é alguém que vive uma vida que revela esse sentimento. Eu sou de Deus. Sabe por quê? Porque pela lei, João Batista, ele sendo filho de sacerdote, quando ele completasse 30 anos, o curso natural da sua vida diria que ele deveria iniciar no ministério sacerdotal. Na verdade, já na infância, né, saindo da infância, caminhando para a adolescência, João deveria ser instruído aos pés de outros mestres do judaísmo, já para prepará-lo, né, para encaminhá-lo ao momento em que ele iria exercer o ministério no templo, seu ofício, porque naquele tempo o ministério sacerdotal ele era hereditário, era de pai para filho. Outro detalhe interessante é que João, ele nasce num contexto de milagre. Os pais dele já estavam em idade avançada, nem achavam mais que iam ter filhos, e aí ele acaba vindo como uma promessa, né? O anjo do Senhor fala com o pai dele, é uma coisa tremenda. Mas olha aqui para mim, eu queria que você imaginasse os amigos do pai dele, os amigos de Zacarias. Eu imagino Zacarias ouvindo seus companheiros dizendo: rapaz, olha só que privilégio, tu já velho, nem pensava de que ia ter um sucessor, e Deus te deu um menino, agora tu matricula ele, quem sabe aos pés de Gamaliel, vamos ensinar ele para preparar ele, para dar continuidade ao teu ofício, né? Quem sabe o próprio João ainda na infância, ouvisse alguma expectativa, só que a gente percebe que João, ele vive uma vida na direção de Deus já desde cedo. Escuta isso, João não precisou crescer, se tornar adulto, para entender: agora eu sou de maior, agora eu tenho que assumir um compromisso, agora eu tenho que andar na direção de Deus. Gente, não existe idade para assumir um compromisso de andar na direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que João ainda era um garoto, e como menino, ele não vai para as faculdades, para os centros acadêmicos, para os núcleos de formação rabínica. Não, Deus olha para João e diz assim: o negócio que eu tenho contigo não é nas sinagogas, não é aos pés dos mestres. O que eu tenho contigo é algo da minha escola pessoal, e a faculdade onde eu vou te formar se chama deserto, e eu não vou esperar você crescer, eu vou te levar para o deserto ainda na infância. Gente, na lógica humana não faz sentido mandar um menino para o deserto para ser preparado para uma missão. Não faz sentido na lógica humana. Mas quem pertence a Deus, Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Eita glória! Aleluia. O vaso não diz para o oleiro: eu quero assim, eu vou fazer assim, eu estou planejando assim, eu vou me formar, eu vou fazer assim, eu vou casar com fulano porque ele tem caráter e personalidade, eu vou casar com fulana porque... Não, quem é de Deus não questiona o oleiro. Ele diz: a minha vida está na tua mão, faz o que tu queres. Dá um glória aí.
Mas pastor, era uma criança, pastor. Era um menino. Deserto é lugar inóspito. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de privação, de sofrimento. Não tinha loja chique lá no deserto, não. Nada contra. Curiosamente, enquanto alguém poderia pensar, o menino foi para o deserto, vai morrer. Vai nada. Na direção de Deus. Oh, glória. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa noite, pastor, para falar para alguns jovens, alguns adolescentes que estão enfrentando privações, desertos. Deus não está te punindo. Deus está te preparando, porque quando você disse a Ele, a minha vida está na tua mão, faz o que tu queres, Deus ouviu, registrou e levou a sério. Eu não questiona Deus, não questiona o caminho de Deus na tua vida. Se o vento do Espírito está soprando nessa direção, fica no deserto até a hora de eu dizer, foi até hoje. O evangelista Lucas diz, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que haveria de mostrar-se a Israel. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Você sabe quanto tempo João Batista esperou para sair do deserto? 30 aninhos. Você sabe quanto tempo durou o ministério dele? Aproximadamente 6 meses. Pastor, onde é que está escrito isso? É simples. Ele começa o ministério dele em função do ministério do Messias. A diferença de idade de João para Jesus eram 6 meses. A Bíblia diz que quando Maria fica grávida, o anjo Gabriel diz para ela, tua prima Isabel está no 6º mês. Deus é lindo, pastor, porque Maria não podia contar aquilo para ninguém. Nem para José ela pôde contar. Como é que vai dizer para um noivo? Só essa barriguinha aqui é porque o anjo Gabriel veio falar comigo. Gente, não tinha como. E Deus sabe que mulher precisa compartilhar. A mulher tem essa necessidade de compartilhar. Então preparou quem? A prima dela. Vai para a casa da tua prima, fica lá. Maria fica os 3 últimos meses da gravidez de Isabel, que é o perigo de parto prematuro, né? São os momentos mais delicados. É início da gravidez e final da gravidez. Deus faz tudo se encaixar, gente. Maria fica para cuidar da prima nos 3 últimos meses de gravidez, né? No risco de parto prematuro. E Deus usa Isabel para cuidar de Maria nos 3 meses iniciais da gravidez, que é o risco de aborto. Deus faz tudo se encaixar. Maria nem precisou abrir a boca para contar o que tinha acontecido. Basta ela chegar na casa da prima, nas montanhas. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, querida, ela é cheia do Espírito Santo. Joãozinho já foi cheio na barriguinha. Salta, Isabel profetiza e Deus faz tudo se encaixar, porque quando as coisas acontecem na direção do vento do Espírito, é o vento soprando e a cana se inclinando, é o vento sopra para a esquerda, a cana vai para a esquerda. O segredo é estar na direção, e só anda na direção quem tem atestado de propriedade de que pertence a Deus, porque a Bíblia diz, se sois nascidos de Deus, você não faz o que quer, não. Se você está aqui achando, eu estou na igreja, mas eu faço como eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, pode ser que você nunca soube, que nunca nasceu de novo, porque a Bíblia diz, se sois nascidos de Deus, sois guiados. Oh, glória. Mas pastor, 30 anos para exercer um ministério de 6 meses. Gente, Deus não... A nossa vida não deve ser comparada com A ou com B. A gente tem que focar no propósito de Deus para a nossa vida.
Então pare de querer comparar o que Deus está fazendo na vida de fulano, na vida de Beltrano. O que a gente não negocia são princípios. Princípios são universais. Agora, experiência pessoal, cada um tem o seu negócio com Deus. E o problema é quando alguém quer viver o propósito da vida do outro. Não, eu quero para mim o que Deus tem para mim, nada além disso. Quem entendeu, diga amém. Mas pastor, tem alguma coisa errada aí. Porque o Senhor está falando de João Batista como uma cana agitada pelo vento. O Espírito sopra e diz, vá para o deserto, ele vai para o deserto. O Espírito não dá uma direção e ele fica no deserto até receber a orientação de sair para pregar. Se João é uma cana agitada pelo vento, o que é que tem a ver com a cana trilhada? Que a cana trilhada, ela perdeu a sensibilidade, ela perdeu a sustentabilidade, ela está trilhada. Em tese, ela não serve para nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos esforçamos para vivermos uma vida na direção do Espírito, Satanás vai vir com o trilho dele para querer passar em cima da gente. Porque, gente, escute isso. Escute isso. Às vezes, Satanás não está tão preocupado em tirar alguns crentes da igreja. Se ele torna esse crente insensível à direção do Espírito, se ele torna esse crente alguém inoperante, como uma cana que foi trilhada, perdeu a utilidade, está lá, o reino das trevas já ganha com isso. E deixa eu te contar uma coisa. João Batista, apesar de ser um homem de profunda comunhão com Deus, quando Herodes Antipas, se não me falha a memória, se levanta e manda jogá-lo na prisão, foi o mesmo que um trilho passar em cima de uma cana que outrora era agitada pelo vento. A partir daquele momento em que ele é lançado no cárcere, João perdeu completamente o senso da direção divina. Totalmente. Deixa eu te contar outra coisa. Eu entendo os discípulos terem dúvida ou não compreenderem com clareza o propósito de Jesus. Eu entendo os discípulos. Agora, João, se tem alguém na Bíblia que jamais poderia duvidar do caráter messiânico de Jesus, era João Batista. Gente, as experiências na vida de João começaram quando ele era um feto, um bebê que salta no ventre da mãe cheio do Espírito Santo. O próprio João declara, porque antes de João encontrar com Jesus no exercício do ministério, quando ele ainda estava no deserto, ele ouviu a voz do Senhor dizer para ele: João, quando você for batizar, um dos teus candidatos vai ter um aspecto diferente. Sobre ele você verá o Espírito Santo descer na forma corpórea de uma pomba. Quando você vê isso acontecer, saiba que esse que está diante de você é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João declara isso, que aquele que o enviou a batizar havia dito isso para ele. Escuta, se tem alguém na Bíblia que teve uma experiência mais próxima da Trindade, foi João. Porque quando Jesus desce às águas, que ele se levanta, a Bíblia diz que ele ouve a voz do Pai, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Diante dele ele tem o filho que acabou de ser batizado por ele. E entre o Pai e o Filho, entre o céu e a terra, ele vê o Espírito Santo na forma de uma pomba. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu pergunto, com essas experiências, tem como duvidar de que Jesus é o Salvador?
Mas escute, quando João está no cárcere, quando a perseguição se levanta por causa de Herodes e ele é lançado na prisão, João chama 2 discípulos seus. Vem cá. Procurem saber aonde Jesus está. Vocês vão até ele e vocês vão fazer a seguinte pergunta: és tu aquele que haveria de vir, ou nós esperamos por outro? Você está entendendo? João Batista, com todas essas experiências, estava duvidando que Jesus era o Messias. Sabe o que é que eu aprendo com João? Por mais experiências que nós tenhamos, por mais vivência na fé, situações impactantes, todos nós temos a fragilidade de uma cana. Em um momento está na direção do Espírito. O Senhor diz assim: vai orar, come a minha palavra, mergulha no jejum, e a gente vai. Aí daqui a pouco Deus começa a dirigir. Tem momentos que a gente está como uma cana agitada pelo vento. Eu lembro, pastor, quando eu fazia faculdade, quando eu estava lá pelo 5º, 6º período, eu já estava começando a dar uma palavra assim, e alguns irmãos me chamavam para dar uma palavra na oração da mocidade durante a semana, e eu pensei, eu vou empurrar a faculdade com a barriga, vou levando, eu quero é pregar, eu quero estar na igreja. E eu me lembro que Deus usou uma irmã no estado do Amazonas, ligou para mim e disse assim: olha, eu estava orando por você, e Deus mandou te dizer o seguinte: não negligencia o curso que você está fazendo na faculdade, porque para o que Ele tem na tua vida, o teu curso vai ser importante. Eu digo, eu pensei que Deus estava preocupado, era que eu estivesse pregando. Deus está preocupado com o curso que eu estou fazendo na faculdade. Eu estava cursando administração, mas eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Fui na direção do Espírito, né? Fiquei atendendo, dando assistência à igreja, sábado, domingo, e durante a semana eu estava na faculdade para concluir o meu curso. Quando eu terminei o curso, uma semana depois da minha formatura, o telefone toca. Meu pastor pergunta assim: ô meu irmão, o senhor se formou em administração? Eu digo, foi, meu pastor. Aí ele disse, segunda-feira vem aqui no Templo Central, porque eu estou precisando de um administrador. Agora, vai eu negligenciar o curso? Quando tua liderança, quando teus pais, quando teu pastor estiver dando uma orientação para a tua vida, entende que muitas vezes isso é o vento do Espírito dizendo: eu quero você nessa direção aqui. O crente tem que ser flexível, porque quem diz assim, eu não me dobro, é um perigo, porque a Bíblia diz que o homem que repreendido muitas vezes, ele endurece a cerviz, vai ser quebrado repentinamente sem que haja cura. Então é bom ser flexível como a cana, diga amém. Mas e a cana quando está trilhada? Quando a luta se levanta, o trilho vem, machuca a gente, não esmagou completamente, mas a gente está inutilizado, que nem João. João está duvidando que Jesus é o Messias. É tu mesmo ou a gente espera outro? Gente, é isso que eu acho lindo em Jesus. Se Jesus fosse como a maioria dos crentes que eu conheço, ele teria dito assim: diga João, que vergonha, como é que um homem com tanta experiência, um homem que ouviu a voz do meu pai, um homem com tanta revelação de Deus, como é que ele está duvidando que eu sou o Messias? Mas Jesus não quebra quem está trilhado, não. Oh glória. A cana pode estar trincada, pode perder a sustentação, pode estar lá à beira do caminho, o vento sopra, ela está lá, porque perdeu a sustentação, perdeu a flexibilidade, perdeu o senso de direção do vento, mas está lá, mas a cana continua sendo dele. Jesus pega os discípulos de João e não responde na hora não.
fica aqui comigo um tempinho, fica me vendo trabalhar. Depois de algum momento, Jesus diz: o que é que vocês estão vendo? Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Em outras palavras, vá dizer a João que tudo aquilo que ele ouviu foi Deus. Está tudo de pé, está tudo acontecendo. Aleluia. Eu quero dizer a alguém aqui nessa noite, que talvez está no meio dessa multidão, com seu cartãozinho de membro, tomando Santa Ceia, mas dentro de ti tem uma ferida aberta, algo passou por cima de ti, te machucou, tu acabou de tirar da tua vida toda e qualquer expectativa de algo que Deus tenha contigo. Eu quero te dizer que Jesus está aqui e Ele não esmaga a cana trilhada. Tem uma passagem na Bíblia que fala de uma figueira plantada numa vinha, e é a única passagem, acho que é a passagem que mais apresenta Jesus como alguém envolvido com a agricultura, porque alguém dizia: está ocupando a terra inutilmente, corta, porque o que é inútil não é para estar aqui. Na verdade, nós fomos chamados para frutificar, para a gente ir dar fruto. Então, se está ocupando a terra inutilmente, é para cortar. Se a cana perdeu a utilidade, é para ser esmagada. Mas Jesus nunca quer esmagar, Jesus nunca quer cortar de primeira. Ele diz: espera aí, deixa eu cavar aqui na raiz, deixa eu colocar um pouquinho de adubo, vamos esperar mais um pouco, porque o teu dono não desiste de você, mesmo que Satanás venha com o trilho dele, mesmo que as experiências de dores que te feriram tenham roubado de você a expectativa de um futuro na direção de Deus. Ele não vai deixar a tua cana ser esmagada, não. Ele vai cavar na tua raiz. Se precisa, ele coloca uma tala, enfaixa, mas ele vai dizer para alguém nessa noite: eu tenho uma direção nova para a tua vida. O meu Espírito ainda vai soprar e ainda vai guiar os teus passos. Se tu crê nisso, levanta a mãozinha, querido, e agora tu pode dar um glória. E tem crente que às vezes fica que nem João Batista, se machucou e não está crendo mais em nada. Mas foi Deus. Foi Deus. Aquelas experiências no deserto, foi Deus. Tu acha que Deus ia afastar aquelas amizades, ia te colocar numa situação para tu aprender a ouvir a voz dele e terminar como alguém sem senso de direção? Não. Vai terminar assim não. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jesus disse acerca de João, apesar desse momento de fragilidade dele, Jesus diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Oh glória! Ele não quebra a cana trilhada, e ele não apaga o pavio que fumega. João capítulo 11, versículo 35, Jesus está falando de João Batista, e diz assim: ele era a candeia que ardia e iluminava. E o que é um pavio fumegante? Pavio que fumega é um pavio que nem está aceso, nem está completamente apagado. Ele nem brilha e ele nem aquece. Ele só produz aquela fumaçazinha, aquela fuligem que mais incomoda, às vezes até faz passar mal. Um crente que está assim, como um pavio fumegante, é aquele crente que a conversa dele incomoda. Ele só sabe criticar, ele só sabe reclamar, ele não aceita, ele questiona. É um pavio fumegante. Se fosse hoje, a maioria de vocês acho que não conhece a lamparina, né, ou a candeia. Mas se fosse hoje alguém vendo um pavio
produzindo só aquela fumaça negra, incômoda, dizia, joga isso fora. Compra uma lanterninha de LED, tem umas que não precisa nem de pilha, você conecta no carregador e é muito mais útil. Mas Jesus, apesar da tecnologia, ele não descarta uma candeia cujo pavio está fumegante. Não joga fora não. Por algumas razões, o pavio poderia fumegar. O pavio pode, escute, às vezes é possível haver azeite na candeia e o pavio fumegar. Como? Falta de oxigênio. Você sabe que o fogo, para se manter, ele precisa de ar. O ar é comburente, não é combustível, ele é comburente. Você tem, né, quem já viu aquelas lamparinas sabe que elas são abertas, né, em cima, porque o ar tem que entrar. Você pode pegar uma candeia cheia de azeite. Se você coloca uma tigela em cima dela, um balde em cima dela, quando a chama consumir o oxigênio ali, ela se apaga. Pode estar cheia de azeite. Às vezes a candeia está fumegando. Por quê? Porque alguém está tentando abafar. E deixa eu te contar uma coisa. Na tua faculdade, não precisa nem ser antigamente era mais na faculdade, né, pastor? Hoje em dia, no ensino primário, está cheio de gente querendo te abafar. Abafar tua fé, abafar tuas crenças, abafar tuas convicções. Minha filha está com 13 anos. 2 anos atrás ela veio conversar comigo, que já estava tendo aula de filosofia, veio conversar comigo sobre ataques que estava recebendo em sala de aula do professor. Em noções de filosofia, eu disse, você vai responder assim, assim, assim. E teve uma situação que o caso ficou mais difícil, eu tive que ir falar com a direção da escola. E Satanás sabe que às vezes não vai ser preciso tentar tirar o Espírito Santo de você, ou você abrir mão do Espírito Santo. Tem crente que ele tem o Espírito Santo, mas ele se vê como quem está debaixo de uma redoma, abafado, no teu trabalho, entre os teus. Se alguém pudesse, colocava uma tigela para dizer, aqui tu nem brilha e nem aquece, aqui eu te abafo. Mas o meu Jesus, que não quebra a cana trilhada e nem deixa apagar o pavio que fumega, foi Ele quem disse, não se acende uma candeia para ficar debaixo do alqueire, é como se fosse uma tigela, não, a gente acende a candeia e coloca no velador, que é o ponto mais alto da casa, para que todos vejam a luz. Jesus não acende uma candeia para deixar Satanás ou qualquer invejoso do inferno vir abafar. Se foi Ele que acendeu a candeia na tua vida, alguém querendo ou não, Ele vai te colocar num lugar alto. Ele vai te colocar. Porque a candeia não escolhe aonde vai ser colocada. Não é você que está querendo se projetar. É Ele que investiu na tua vida, colocou azeite, adornou com os dons, acendeu com o batismo no Espírito Santo e disse, agora brilhe, agora brilhe. Às vezes tem azeite na candeia, mas o pavio está fumegando. Sabe por quê? Porque às vezes o vento está forte demais. Você já acendeu uma vela ao ar livre? Quando a gente acende, coloca a mão assim. Porque se o vento estiver forte, não acende, o fogo não pega. Vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Agora, vento forte é símbolo de luta, de tribulação. Tem crente que Deus investiu
Tem crente que tem o Espírito Santo na vida dele, mas está debaixo de um vento tão grande. Tem guerras tão grandes, tu não pode nem dizer a ninguém. É um vento soprando, alguém olha para tu, é um sorrisão bonito, dando glória no grande coral, mas aí dentro só tu sabe o tamanho da luta, o vento que está soprando, e muitas vezes alguém não enxerga o brilho, e não percebe o fogo de Deus na tua vida, porque tu está debaixo de um vento muito forte. Mas Jesus não deixa o pavio que fumega se apagar, não. Oh glória, Ele vai dar ordem nesse vento e vai dizer: cala-te, aquieta. E vai fazer a tempestade, o vento forte se transformar numa brisa suave. Porque na brisa o fogo pega, na brisa alguém vai ver teu brilho. Oh glória, levanta a tua mão, crente. Se tu está sentindo a voz do Espírito Santo falando contigo, porque às vezes alguém pensa, ele só é valorizado quando ele está no auge, pegando fogo, mas o meu Jesus, que é o teu Jesus, que é o teu dono, se você está pegando fogo, ele diz, você é meu. Agora se o pavio está quase fumegando por causa de muito vento, ou porque alguém quer te abafar, ele diz, você é meu do mesmo jeito, porque eu sou Deus dos montes, mas também sou Deus dos vales, e eu não vou deixar o teu pavio fumegando. Oh, glória. Vou terminar. Terceira razão que faz o pavio fumegar. Esse aqui é mais fácil de deduzir. Falta de azeite. Faltou azeite, o pavio começa a fumegar. Pastor, então para o pavio não fumegar, para o pavio voltar a pegar fogo, tem que colocar azeite. Tem. Só que tem uma coisa. Para o pavio voltar a pegar fogo, antes de completar a candeia com azeite, se puxava a ponta do pavio, que era a parte que estava estragada, cortava o que estava estragado e aí se completava com azeite. Tem muito crente querendo azeite, mas não quer cortar da sua vida o que está estragado. Porque azeite custa caro. As coisas de Deus são puras e santas. E não se adquire de qualquer maneira, não se obtém de qualquer jeito. Tem muita gente querendo azeite, mas não abre mão de certo tipo de namoro que para Deus está te estragando, está te destruindo. Tem muita gente que quer azeite, mas não abre mão de certas amizades, e essas amizades estão te estragando. Tem muita gente que quer azeite, mas não abre mão de certo conteúdo que acessa, e esse tipo de conteúdo está te estragando. Mas se nesta noite você fizer um compromisso com Deus e disser, eu corto da minha vida o que está me estragando, faz a tua parte, porque Deus está disposto a fazer a parte. Eita glória, levanta a tua mão. Cadê as panelas de pressão? Cadê? Agora é a hora. Cadê? Tem cana aqui? Tem cana aqui? Tem cana agitada pelo vento, cadê? O vento vai soprar, oh glória. E a direção do vento agora é, me adore, 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 oh glória. Abra a boca. Pastor, eu estou mais para cana trilhada, tem problema não. Hoje tu vai sair daqui com a direção de Deus na tua vida. Tem pavio aí? Tem muito pavio aceso, mas tem muito pavio quase se apagando. Mas nessa noite, eu sinto Jesus aqui.
Fica de pé em nome de Jesus. Estou autorizado pelo pastor. Fica de pé adorando. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós temos a tendência de só mostrarmos o que a gente tem de melhor. A gente só posta as melhores fotos, com os melhores sorrisos. E o que a gente tem, que está machucando a gente, muitas vezes a gente guarda. Mas para Jesus, você não precisa ter receio de expor seus sentimentos. João não teve receio de dizer através dos seus discípulos: não estou crendo mais em nada. Pergunta se é ele mesmo, se tudo aquilo que eu ouvi, eu posso dar crédito, porque eu não estou crendo mais em nada. Eu sei que eu estou falando com adolescentes aqui, com jovens, que trazem feridas consigo. Talvez dentro mesmo da tua casa, tu recebeu palavras que acabaram com a tua autoestima, que te fizeram pensar que tu não vai chegar a lugar nenhum. Mas há uma direção de Deus, há um propósito na tua vida.